várias etnias indígenas aqui. Isso é fundamental para o trabalho que eu pretendo fazer com outras pessoas, e isso costuma ser, geralmente, como acontece com a biologia, em que a descrição da espécie é fundamental para depois tudo o resto. Essa criação desse catálogo é fundamental para tudo o resto. A interação, por exemplo, também com a biologia, de conhecer quais são as espécies que são usadas para fazer muscular as sementes, enfim, esse material base etnográfico. Eu sei que os antropólogos acham que já não está bem na moda, é assim em Portugal também, é assim na Europa também, mas nós lá tivemos uma geração que fez esse catálogo. Isso foi fundamental para tudo o resto que se possa fazer, ou não se venha a fazer, mas espero que se faça. É que assim, como é que é o nome mesmo? Pedro. Pedro, assim, ó, nós temos uma pequena limitação, nós gostaríamos muito. Nós temos uma pequena, enquanto museu, uma pequena limitação, porque nós não somos um museu especificamente nem antropológico, nem indígena. Nós somos um museu universitário multi, inter e pluridisciplinar e que aprofundou minimamente essa discussão a partir de uma exposição, em parceria com vários setores, e depois já estamos com outra. Agora já tivemos no meio dessa uma de informática e já estamos com uma agora de arqueologia, que até é mais próximo que trabalhamos com cerâmica, com as produções, com a de prédio. Mas a gente batalha para que isso aconteça, com certeza. O Museu de Antropologia do Estado fez um catálogo agora, não específico, assim como tu pensa, né? Mas fez um catálogo nesses moldes que tu diz, né? Os antropólogos, não só no Brasil, acham que já está ultrapassado, mas esses antropólogos do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul fizeram um catálogo muito interessante, e eu acho que a gente pode, dentro da universidade, se juntar no sentido de que saiam produções, inclusive da antropologia, sobre isso. Eu acho que esse grupo fortalecido também tem, um dos resultados, talvez, que eu tenha tentado mencionar, é isso. Que os grupos pudessem comentar essas novas coisas. Não, é isso que eu ia dizer. O propósito desse tipo de atividade foge um pouco disso, que exatamente não é uma questão assim de um catálogo, de um conhecimento acadêmico. Ao contrário, eu acho que pelo espírito dessa atividade, se a gente fosse pensar num catálogo, seria um catálogo feito com, ou melhor, pelos Imbiá, por exemplo, para a venda do artesanato, para ajudar a divulgar o artesanato para venda. Talvez isso, se for o interesse deles, né? Mais do que nosso, da academia, de ter um catálogo. Então, assim, essa atividade aqui, ela tem mais esse viés exatamente de partir do interesse, mais deles do que do nosso. Não, mas eu até entendo ele, porque nós enquanto museu, ele fez uma pergunta para o museu, e o museu tem uma preocupação de registro, e é uma preocupação do museu, eu entendo quando ele coloca isso, só que neste museu não é um museu que possa se dedicar exclusivamente a isso. Então, nesse sentido só, mas eu acho que nós temos saídas, temos o Museu Antropológico, podemos fazer trabalhos acadêmicos com essa intenção, com as áreas do conhecimento. A gente tem uma intenção de trabalhar com cartografia com o professor da engenharia cartográfica, por exemplo. Então, assim, ser propulsor disso, participar, incentivar e fomentar, a gente consegue. Agora, o museu não conseguiria se dedicar a fazer um catálogo, mesmo que fosse demandado da comunidade, a não ser que a gente estivesse trabalhando neste momento com essa... E ele seria um recorte, na verdade. Como o Museu do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, você faz uma exposição com um determinado grupo, e aí aqueles objetos, por exemplo, que estão na exposição, compõem um catálogo que é utilizado para a venda daquelas peças de artesanato. Eu sei porque a gente já conversou, eu sei também do teu interesse nisso, na questão de ajudar na venda, né? Então, por isso que eu citei. Mas, por exemplo, o Museu do Rio de Janeiro faz isso. E o Marcos tentou, né, mas com todo o seu acervo, ele não fez foi atrás da pesquisa, ele fez aquilo que ele tem no seu acervo. Vamos lá? Como é que a gente vai encerrar? O que você sugere? Alguém quer cantar? Todos os mais falam alguma coisa, fala. Hã? Eu quero falar. Fala. Somos ouvidos. Não, agora sim eu quero falar com o encontro de la Pote. Na verdade, eu quero agradecer de coração o interesse, né?
o interesse de cada um e a alegria de cada um de fazer parte de uma nova trajetória, né? Porque para mim isso é um símbolo de que a gente inicia uma nova trajetória, de um valor da história de uma forma dupla, onde nenhuma história é excluída da outra, porque as duas formam uma história, sem desmerecer uma outra. Então, por isso eu me esforço bastante sempre e quero sempre me esforçar nesse sentido para eu fazer essa mediação sempre, de orientar quem não entende e de orientar a quem também é próprio indígena, no sentido de valorizar aquela pessoa, mesmo que não entenda, para que essa pessoa possa entender. E o meu papel sempre, desde o início que eu comecei a entrar nessa linha de fazer a mediação, sempre foi isso. E alguns velhos, e um deles o meu avô, sempre me orientava sobre isso. E é um caminho que hoje eu sigo, né? Onde eu apenas não sou guarani, onde às vezes eu tento me fingir um pouco de branco, e onde eu aprendi que sua história, sua palavra, o seu estudo, sua pesquisa, sua escrita, de alguma forma também faz parte da minha história. Por mais que eu fale que o estudo acadêmico não é a forma que a gente vive, mas é uma ferramenta que permite algum tipo de produção que permita o acesso, né, sobre esse conhecimento tradicional. Só que isso só tem um valor real quando de fato você vivencia a minha vida. Esse material que ela mostrou só terá um valor se você vive na minha comunidade ou se você vive durante um dia. Tem um valor muito diferente entre esse processo, que é quando você pergunta para mim, você tem dúvida. Quando você vivencia, você sente, diferente de perguntar. Então, valorizo muito esse desafio que vocês enfrentaram, que enfrentam, e é um pouco por isso também que eu tenho a preocupação e a ideia de continuar permitindo o acesso de vocês um pouco mais além, que eu acho que isso é uma coisa que nem todos os antropólogos indigenistas conseguem fazer, que é vivenciar. Só vão lá, eles falam, não, eu tenho 3 dias para estar na comunidade, mas 3 dias para mim são apenas 3 letras. Então, e ainda que não vivenciam, chega lá e senta no meio e fica perguntando um monte de merda. Então, por isso que eu falo, eu acho que uma vivência é muito mais rica do que qualquer dúvida e qualquer pesquisa. E eu quero dizer que nesse início, né, que a gente possa, de fato, construir uma trajetória que trabalhe de vida para vida, valorizando a história e construindo a história de uma forma sem diminuir um ao outro. Então, é isso que a gente fala o termo Abujevet. Porque Abujevet tem um sentido onde engloba o que a gente, talvez em português, falasse parceiro, coletivo, alegria, força, trajetória. Trajetória e o termo infinito. Quando você morre, não acaba, apenas inicia uma nova fase. Então, assim por diante. Por isso, eu gostaria muito de
finalizar minha fala com o termo objeto pai. Que a gente construa de fato a nossa história enquanto pessoas. Não me definindo enquanto indígena, mas sim